Olá, bem-vindo mais uma vez a essa série de estudos básicos, estudos introdutórios, 15 estudos básicos introdutórios das Escrituras que você precisa obter esse conhecimento para que você não seja enganado por aí. Eu prometi aqui no canal que eu faria anexos a alguns temas que julgo serem mais importantes nessa série de 15 estudos. Esse é o primeiro anexo. Esse é o anexo do estudo 12. Fiz o estudo 12 falando sobre a verdade do sábado nas Escrituras, o sétimo dia. E creio e julgo ser bastante interessante a gente analisar um pouco mais de informações que a Bíblia nos traz a respeito do sábado, já que hoje a maioria dos cristãos não guardam o sábado, guardam o domingo. Com a argumentação que já falei alguma coisa lá naquele estudo número 12, que não se sustenta nas Escrituras. Espero que você já tenha estudado os 15 estudos, ok? Todos eles têm uma interconexão e você precisa começar do primeiro até o 15 para que você possa então analisar esse anexo. Então, se você fez o estudo 12, você estará preparado para analisar esse anexo aqui comigo. Eu quero fazer alguns outros anexos do estudo sobre os mortos, por exemplo, mais uns 2 ou 3 anexos aqui, referindo-se ou referente a esses alguns desses 15 temas que eu abordei aqui no canal. Como sempre fazemos aqui, feche seus olhos, permita-me orar com você. Senhor Deus, obrigado pela vida e a saúde, obrigado pela tua graça, dá-nos o teu Espírito para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, tome sua Bíblia, vamos começar com Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, você já está acostumado comigo aqui no canal, você deve ter a sua Bíblia ou impressa ou no seu material eletrônico e você deve me acompanhar na leitura. Se não dá tempo de você abrir o texto bíblico que eu mencionar, no caso aqui Colossenses 2, dê pause, abre a Bíblia, dê play de novo para que você me acompanhe na leitura, ok? Por isso que eu não coloco o texto aqui na tela, só coloco aqui embaixo para você não se perder e você acompanhe-me na leitura com a sua Bíblia em mãos, tá bom? Colossenses capítulo 2, verso 16 em diante. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Verso 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Muito se fala sobre esse texto. Esse texto, para você saber, é um dos textos mais complicados que existem na Bíblia, um dos mais complicados que existem para fazer uma exegese e para extrair dele o que Paulo realmente quis dizer. Muitas pessoas pegam esse texto para dizer, tá vendo, o sábado foi abolido. Nós já estudamos aqui no estudo número 10 e no estudo número 11, foram 2 estudos sobre a lei. Estudo 10 e estudo 11. Espero que você já tenha assistido até mais de uma vez. E nós já vimos que a lei não pode ser abolida. Em um dos estudos, inclusive, apela até para a sua racionalidade. E racionalmente nós enxergamos que os 10 mandamentos não podem ser abolidos. E aí vem a pergunta, por que Deus aboliria ou anularia apenas um mandamento? Só o sábado. Dos 10, só o sábado ele anularia? Não faz sentido. Então, será que esse texto, ou será que nesse texto Paulo está falando que ele, Paulo, aboliu o sábado? Será que é isso? Ou será que ele está mencionando, não necessariamente ele, mas será que ele está dizendo que o sábado foi abolido, no caso, por Jesus? Que quem tem autoridade realmente para abolir é Jesus. Será que é isso? Ele está dizendo, ninguém vos julgue. Há uma argumentação bem forte em relação a esse texto que os nossos queridos irmãos evangélicos pentecostais usam. Porque a nomenclatura que Paulo usa, ele diz assim, festa, lua nova e sábado. Dia de festa, lua nova e sábados. E aí a argumentação é a seguinte, sábados são a comemoração, por assim dizer, semanal. Lua nova é mensal e as festas anuais. Então, parece ter sentido. Mas eu não enxergo dessa forma, por quê? Porque haviam sábados que se referiam às festas anuais.
Então, eu não enxergo sendo o sábado aqui o sábado semanal. Por quê? Porque nas festas havia os sábados que também eram chamados de sábados, mas as festas eram anuais. E aí eu quero chamar a sua atenção para essas festas em Levítico capítulo 23. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 23. Já até deixei marcadinho aqui na minha Bíblia. Levítico capítulo 23. Lá no comecinho da Bíblia, os primeiros livros Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, capítulo 23. Vamos analisar aqui todo o capítulo 23. Então aqui embaixo na descrição, eu não vou colocar, ou na tela, não vou colocar os versos que eu estarei lendo. Vou colocar só Levítico 23, como eu sempre faço, e você com a sua Bíblia aberta, eu vou falando o verso que eu estou lendo, você vai me acompanhando aí, tudo bem? Levítico 23. Você percebe logo no título de Levítico 23, está as festas solenes do Senhor. Paulo, lá em Colossenses 2, mencionou as festas. Então, as festas solenes do Senhor. Eu vou mencionar primeiro as festas, e vou dar a ênfase que eu quero dar das festas, e aí a gente fecha esse Levítico 23 com a introdução dessas festas. Nós temos 7 festas. E aí nessas festas há referências específicas para alguns dias específicos. Lembre que essas festas é como nós costumamos usar hoje os feriados. Então o feriado pode cair numa segunda, pode cair numa terça, numa quarta, num domingo, no sábado. Então a Bíblia menciona festas fixas, você vai ver aqui a expressão, significa que é o dia fixo, o dia do mês fixo, mas pode cair na semana em qualquer dia. Por exemplo, Natal é uma festa fixa, 25 de dezembro. Pode cair numa segunda, numa terça, no quarto. Então é um dia fixo, ok? Festas fixas. Primeira festa, vamos analisar a Páscoa. A partir do verso 4, aí você tem a festa da Páscoa. Diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações. Você vai ver essa frase se repetindo várias vezes aqui. Santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Aí verso 5 diz: no primeiro mês, ou no mês primeiro, no calendário judaico, primeiro mês, aos 14 do mês, ou seja, dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, no primeiro mês, no dia 14, é a Páscoa do Senhor, a primeira festa. E o texto continua, verso 6. E aos 15 deste primeiro mês, aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos. Dia 14 era a Páscoa. Dia 15, a festa dos pães asmos. Olha o que o texto diz. A festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Então olha aqui para mim um pouquinho. Deixa a sua Bíblia aberta. Então dia 14 era a Páscoa. Dia 15 começava a festa dos pães asmos. Agora olha o que o texto diz. Verso 7. No primeiro dia tereis santa convocação. Aí o que seria essa santa convocação? O texto diz assim, ó: nenhuma obra servil fareis. Então no primeiro dia, 7 dias comendo pães asmos. No primeiro dia, nenhuma obra servil fareis. Ou seja, descanso. O texto continua, verso 8. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia, no primeiro, nenhuma obra. Ao 7º dia haverá santa convocação também. Nenhuma obra servil fareis também. Então, nessa festa, Páscoa e pães asmos, que eram celebradas praticamente juntas, haviam 2 dias de descanso. O texto diz, se repete essa frase 2 vezes: nenhuma obra servil fareis. Nenhuma obra servil fareis. Então era de descanso. Era o sábado? Não, não era o sábado. Era o dia da festa, um dia fixo do mês, 14 e 15, no dia 14 Páscoa, dia 15 começa os pães asmos, primeiro dia dos pães asmos, no 7º dia ou no 8º dia, fechando a festa, santa convocação, nenhuma obra fareis. Os judeus chamavam isso de sábados, porque era um dia de descanso. Deus determinou, a gente não é para trabalhar, ninguém é para fazer nada. Então eles passaram a chamar esses dias de sábados.
E não só esses da festa da Páscoa e pães asmos, mas todos os outros. Vamos analisar. Aí você tem as primícias, depois você tem Pentecostes. Na festa do dia, aí vou um pouco mais rápido agora. Na festa do dia de Pentecostes, você vê aí, estou em Levítico 23, a partir do verso 21. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Nenhuma obra servil fareis. O que é isso? Descanso. É um descanso. Isso na festa do Pentecostes. Agora a festa das trombetas, verso 23 em diante, verso 24, festa das trombetas. No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, é a festa das trombetas. Santa convocação, ó, verso 25 agora, nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então, nessas festas, haviam dias específicos nessa festa que Deus dizia, santa convocação, nenhuma obra façam, descansem. E os judeus chamavam esses dias de festas de sábados. Porque a palavra sábado significa descanso. Simples assim. Olha agora a outra festa, dia da expiação, que era a mais importante para o judeu. Dia da expiação, verso 27. Mas aos 10 deste mês, desse sétimo mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Verso 28. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis. Olha só, verso 30. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Verso 31. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo. Agora olha o verso 32. Sábado de descanso solene vos será. A Bíblia está chamando esse dia de festa de sábado de descanso solene. Mas é um dia de festa, não é o sábado do sétimo dia. Verso 32. Sábado de descanso solene será, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis vosso sábado. É aqui inclusive que eu usei esse texto para mostrar que o sábado se guarda de uma tarde a outra tarde, seja o sábado semanal, seja o sábado cerimonial ou o sábado das festas dos judeus. É de pôr do sol a pôr do sol. O verso 32 está chamando o dia de festa de sábado. Está provado que esses dias de festas fixas para os judeus, que Deus dizia, nenhuma obra fareis, eram chamados pelos judeus de sábados. Sábados. Então, quando Paulo, em Colossenses 2, versos 16 em diante, que ele fala, ninguém vos julgue pelos sábados, lógico, é óbvio, nós já vimos no estudo 10 e 11 que a lei não pode ser abolida, já vimos no estudo 12 a verdade sobre o sábado, não é lógico que Deus aboliria apenas um mandamento dos 10, esse sábado que Paulo menciona em Colossenses 2, 16 e 17, são sábados cerimoniais, são sábados dessas festas fixas. Por que fixa? Porque cai num dia fixo do mês, mas cai em qualquer dia da semana. E Deus diz, nenhuma obra fareis. Caiu na terça-feira, não trabalha na terça-feira. Caiu na sexta, não trabalha na sexta. Caiu no domingo, não trabalhe no domingo. Daqui a pouco eu vou ler um texto que, na morte de Jesus, a Páscoa caiu no sábado. Você sabe disso. E você vai ver como é que eles chamaram aquele dia, que era o sábado semanal e o sábado da Páscoa. Dia de descanso. Queridos, eu estou mostrando aqui para você nesse anexo que os dias de festas que Deus mandou os judeus não trabalharem em dias específicos dessas festas eram chamados de sábados também, porque eram dia de descansos. Ok? Dia de descanso. Agora olha lá, vamos à festa dos tabernáculos a partir do verso 33. Verso 33, festa dos tabernáculos, mas eu vou ler a partir do verso 35. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E aí o verso 36, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E o texto diz, ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Então são 7 festas, esse dia dos tabernáculos, eram 2 dias inclusive que tinha que parar de descanso. Estou mencionando 7 festas, e essas 7 festas haviam dias específicos que Deus diz, não trabalhem,
descansem. E os judeus chamavam isso de sábado. Mas por que os judeus chamavam isso de sábado? Porque o próprio Deus mencionou que isso seria um sábado, não o sábado do sétimo dia, mas um sábado, que é o sábado das festas fixas que caem em qualquer dia da semana, numa terça, numa segunda, na sexta, no sábado, no domingo. Agora, para terminar, eu vou terminar a análise desse capítulo 23 de Levítico. Eu vou ler agora o verso 37. Como Deus termina, depois eu vou mostrar como é que ele começa a narrar as festas. Verso 37 diz: são essas as festas fixas do Senhor que proclamareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libação, cada qual em seu dia próprio. Cada qual em seu dia próprio. Você cai na segunda, porque é o dia fixo do mês. Se cai na segunda, cai na terça, cai na quinta, cai no domingo, não importa. É um dia fixo, cada qual em seu dia. É para celebrar no dia que cair. Não tereis nenhum tipo de trabalho. É o descanso. E o próprio Deus abriu para que os judeus chamassem isso de sábados. Agora olha só, verso 38. Essas festas fixas, além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Então, além dos sábados do sétimo dia, um sábado por semana, além desses sábados, vocês têm os sábados cerimoniais. Então, ele está mencionando, Deus está colocando os dois aqui. Tem as festas fixas, verso 37, depois no verso 38, além dos sábados do Senhor, ele diz, os meus sábados do sétimo dia. Então Deus procura nesse capítulo 23 mostrar a diferença entre o sábado semanal e o sábado cerimonial, o sábado das festas. Olha como ele começa. Capítulo 23 de Levítico, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, verso 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são essas as minhas festas. Aí ele vai passar a dizer, são essas as minhas festas. Aí vai passar a dizer as festas? Não. Aí o verso 3 é um parêntese. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Aí só a partir do verso 4 que ele começa a narrar as festas. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Verso 1 e 2 de Levítico 23, ele fala, agora eu vou passar a falar sobre as festas para você. As festas é solene, santa convocação, tem alguns dias que você não é para fazer obra nenhuma, ok? Então agora eu passo a falar das festas. Aí, ao invés de ele passar a falar da festa, no verso 3 ele diz, opa, antes que você se esqueça, não esqueça o meu sétimo dia. Verso 3 é um parêntese. O sétimo dia é meu, não confunda o sétimo dia com essas festas. Aí, a partir do verso 4 é que efetivamente ele passa a falar das festas. E veja que no verso 3, quando ele está falando do sábado semanal, Deus usa as mesmas palavras que ele usou para os sábados cerimoniais, essas santas convocações. Olha, verso 3 de novo. Descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor. Então ele usa as mesmas palavras, a mesma nomenclatura para o sábado semanal e o sábado cerimonial, dando margem para os judeus entenderem que essas festas fixas, esses dias fixos, era também tipo de sábado. Esses sábados é que foram abolidos. Esses sábados. Hoje a gente não precisa mais guardar Páscoa, trombetas, pães asmos, dia da expiação, não precisa mais guardar esses dias. Mas o sétimo dia não foi abolido. O sábado, a guarda do sábado não foi abolido. Você entende agora? A importância desse anexo. Então muitas pessoas não estão guardando o sábado hoje porque pensam que ele foi abolido. Por favor, não siga pastor, presbítero, cooperador, ancião, apóstolo, bispo, não siga. Vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia. Eu já fui pentecostal, eu já fui de outras denominações. E eu tive que aprender isso aqui na Bíblia, porque se eu fosse pela cabeça dos outros, eu estaria ainda em erro. O sábado não foi abolido. Não tem texto na Bíblia que diz isso, nem no Antigo e nem no Novo Testamento.
Agora me permita ler alguns outros textos para terminar, de maneira especial, mostrando para você esse texto do sábado, da morte de Jesus, da Páscoa na morte de Jesus. E eu quero terminar agora esse vídeo também falando sobre o Paulo, porque eu comecei falando de Paulo, que Paulo escreveu Colossenses 2, e eu vou mostrar para você que Paulo sim guardou o sábado. O texto que eu me refiro é João 19. Abra sua Bíblia em João capítulo 19. Vamos ler o verso 31. Repito, dê pausa aqui enquanto você acha o texto. João capítulo 19. Quando você achar, dê play e acompanhe-me na leitura. João capítulo 19, verso 31, falando do dia da crucificação de Jesus. Sexta-feira, sábado, logo vem a Páscoa. Era um sábado diferente, aquele sábado. Como é que a Bíblia chama aquele sábado diferente? Verso 31, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz de Jesus e dos dois ladrões, visto como era a preparação, ou seja, a sexta-feira, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. E logicamente não aconteceu isso com Jesus. Mas o texto está dizendo, era grande o dia daquele sábado. E se a gente fizesse um estudo um pouco mais aprofundado aqui, você ia perceber que aquele sábado, Jesus morre exatamente na Páscoa, porque ele é o Cordeiro Pascual. Ok? Então Jesus morre num dia específico da Páscoa. Lembra-se que a gente estudou aqui? A Páscoa começava no dia 14, logo vinha pães asmos no dia 15, um dia atrás do outro. Então aquela sexta e aquele sábado eram dias específicos, eram dia de festas, eram sábados cerimoniais que os judeus estavam guardando naquele período da morte de Jesus, naquele dia da morte de Jesus, sexta e sábado. Então a Bíblia está mencionando que aquele sábado era grande. Por quê? Porque eles comemoravam o sábado cerimonial, e o sábado cerimonial caiu exatamente no sábado semanal. O sábado era grande. Então, queridos, os judeus faziam separação, os judeus faziam distinção, os judeus entendiam sábado cerimonial uma coisa, sábado semanal outra coisa. Quando Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, que a gente já leu aqui, que ninguém vos julgue por causa dos sábados, ele ainda menciona outras coisas, dias de festas. É óbvio que ele está falando dos sábados cerimoniais e não dos sábados semanais. Não há lógica para que o sábado semanal tenha sido abolido, não há lógica para isso. Então mostrei para você que Deus deixa claro em Levítico 23 que os sábados cerimoniais, os sábados das festas, eram considerados sábados para os judeus, porque era um dia de descanso. Ok? E agora acabei de mostrar que o sábado da morte de Jesus era um sábado grande, porque caía o sábado cerimonial caía no sábado semanal. Os dois caíam no mesmo dia. Óbvio, sábado é sábado mesmo. Quero terminar esse vídeo mostrando para você que Paulo, o escritor de Colossenses 2, 16, 17, que aparentemente fala que o sábado foi abolido. Não foi abolido. Mas o próprio Paulo guardou o sábado. Atos, abra sua Bíblia em Atos. Vamos começar com Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Paulo fez as suas viagens missionárias. Paulo foi o maior pregador que o mundo já viu. Maior evangelista, a ponto de a Bíblia dizer na época dele que o evangelho chegou a todo mundo habitado na época. Atos capítulo 16. Paulo está numa região pagã, um território pagão. Porque diz assim, há várias passagens, vou ler uma delas aqui em Atos 17, em que Paulo vai numa região que tem uma sinagoga judaica, ele vai na sinagoga no sábado. Aí aqueles que dizem que o sábado foi abolido, eles dizem, não, Paulo ia na sinagoga no sábado porque ele ia para pregar para os judeus e os judeus estavam na sinagoga no sábado. Mas, deixa eu ler, Atos capítulo 17, Atos 17, verso 2, Atos 17, 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Então Paulo foi numa sinagoga e arrazoava com esses judeus sobre as Escrituras. Então aí aqueles que acreditam que o sábado foi abolido dizem, tá vendo aí, Paulo ia na sinagoga, não porque o Paulo guardava o sábado, mas Paulo ia na sinagoga porque os judeus estavam na sinagoga no sábado. É um argumento até lógico, mas não é correto. Paulo ia na sinagoga no sábado, sim, para pregar para os judeus, mas porque também Paulo guardava o sábado. Se Paulo não guardasse o sábado, como é que a gente explica Paulo no sábado, num território pagão, indo procurar um local calmo de meditação no sábado? Olha só,
Atos 16, verso 2. 13, perdão. Atos 16, verso 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio. Paulo sai da cidade, vai para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então havia mulheres ali, com certeza, usando o rio para lavar roupa, alguma coisa assim. E Paulo acaba pregando para essas mulheres. Mas Paulo está dizendo, olha, a gente saiu da cidade no sábado, não tinha sinagoga na cidade. Ele sai na sinagoga, sai da cidade no sábado e vai num rio. E ele chega a dizer, onde nos pareceu haver um lugar de oração, um lugar calmo. Ele está em Filipos. Então é um local, um território pagão, não tem sinagoga. E Paulo podia muito bem falar, não tem sinagoga, vamos pregar aqui em algum lugar. Não, Paulo guardava o sábado. Ele procurou um local calmo, num rio, na beira de um rio onde não tinha barulho, etc. Para quê? Para ele guardar o sábado, para ele estar em comunhão. O sábado é para comunhão com Deus, já estudamos isso aqui. Então Paulo não ia na sinagoga no sábado só para encontrar judeus para pregar Jesus Cristo para eles. Paulo também ia na sinagoga para isso, mas Paulo ia na sinagoga no sábado porque ele, Paulo, guardava o sábado. Se ele, Paulo, guardava o sábado, você acha que ele escreveria que ninguém vos julgue por causa dos sábados, ou seja, não tem obrigatoriedade de guardar o sábado? Não faz sentido. Embora também não faça sentido a gente dizer que o sábado deve ser guardado como obrigação e para sermos salvos, absolutamente, não é o contexto bíblico. São dois extremos. Um extremo é dizer que o sábado tem que ser guardado para sermos salvos. Isso é um extremo, está errado. O outro extremo é dizer que o sábado foi abolido. Está errado. O sábado deve ser guardado por pessoas já salvas em Cristo Jesus, não para serem salvas, ok? Agora, para fechar, eu vou mostrar para você alguns textos que a Bíblia mostra que Paulo foi preso. Você sabe, Paulo foi preso, ficou um bocado de tempo preso e foi morto por causa do Evangelho. Na defesa de Paulo, Paulo fez várias defesas, finalizando o livro de Atos. Paulo fez várias defesas, e nessas suas defesas, ele menciona algo extremamente importante para a nossa compreensão se Paulo efetivamente guardou o sábado ou não. Lembre-se que o sábado não foi dado para os judeus, nem para adventista, está lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, nós já lemos. Lembre-se, estudo capítulo 12, esse é um anexo do estudo capítulo 12 aqui da série. O sábado foi feito para a humanidade. Mas, obviamente, os judeus, como sendo o povo de Deus, guardavam o sábado e guardam até hoje. Agora, muitas pessoas pensam que sábado foi abolido. Não, sábado não foi abolido. E vamos analisar agora as defesas de Paulo. E nessa argumentação de Paulo, na sua defesa, ele vai nos revelar algo extremamente importante, que muitas vezes a gente passa batido. Vou pedir a sua máxima atenção para essa minha argumentação. Acho que é uns 3 textos aqui da defesa de Paulo. Primeiro, Atos capítulo 25. Atos capítulo 25, o versinho 8. Atos 25, 8. Paulo perante Festo é o título aí. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Olha o que Paulo fala. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Paulo está sendo preso, está sendo acusado. E ele, na defesa dele, ele diz, não cometi nenhum pecado contra a lei dos judeus. Pergunto, se Paulo não guardasse o sábado, se Paulo não guardar, como os nossos queridos irmãos evangélicos pentecostais dizem, que Paulo não guardou o sábado. Se Paulo efetivamente não guardou o sábado, ele poderia afirmar isso aqui, não cometi nenhum pecado contra a lei dos judeus? Não fazia parte o sábado, sejam os sábados cerimoniais como o sábado semanal, porque o sábado semanal é da lei moral, não é só para o judeu, é para todo mundo, mas também é para o judeu. Fazia sentido ou faria sentido Paulo afirmar não cometi nenhum pecado contra a lei dos judeus se ele estivesse transgredindo o sábado? Não faz sentido. Então, se Paulo está dizendo, preste atenção na minha argumentação, se Paulo está dizendo, não cometi nenhum pecado contra a lei dos judeus, é óbvio que ele guardava o sábado. Porque se ele não estivesse guardando o sábado, o judeu ia levantar e falar, opa, lógico que você cometeu pecado contra a nossa lei, você não guarda o sábado. Você não encontra Paulo sendo acusado de não guardar o sábado. E você encontra, pelo contrário, Paulo dizendo, eu não cometi nenhum pecado contra a lei do judeu. Ou seja, Paulo guardava o sábado, óbvio que ele guardava.
E agora no capítulo 26, estou no capítulo 25, agora capítulo 26, verso 4, essa é uma leitura um pouco mais extensa. Agora Paulo, perante o rei Agripa, ele diz: quanto à minha vida, desde a mocidade, estou lendo verso 4, quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Verso 5, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa de nossa religião. E agora, verso 6, olha o que ele diz no verso 6, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. E aí, lá no finalzinho do verso 7, é no tocante a esta esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Então Paulo está sendo acusado pelos judeus de não guardar o sábado? Não. Paulo está sendo acusado perante os judeus por causa da esperança de Israel, ou seja, Jesus Cristo. Porque Paulo acreditava, aceitava e defendia e pregava e ensinava que Jesus era o Messias. E por isso ele estava sendo acusado. Paulo estava sendo acusado porque abraçara a fé em Jesus. Acreditava que Jesus era o Messias, como é na verdade. Os judeus não perseguiam Paulo porque Paulo não estivesse guardando o sábado. Por quê? Porque Paulo guardava o sábado. Se Paulo não estivesse guardando o sábado, ele estaria sendo perseguido pelos judeus por acreditar que Jesus era o Messias e também por transgredir a lei dos judeus. O que já vimos, ele não fazia. Se ele não transgredia a lei dos judeus, óbvio, ele guardava o sábado. Você entende isso? Estou apelando para a sua racionalidade, para a sua inteligência. O sábado não foi abolido. Não precisamos guardar para sermos salvos, mas também não podemos ir para outro extremo e dizer que não precisamos guardar. Precisamos guardar porque já fomos salvos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que está sendo perseguido pelos judeus. Por quê? Porque não guardava o sábado? Não. Os judeus não perseguiam Paulo por isso, porque Paulo guardava o sábado. Capítulo 28, verso 20, é o último texto. Foi por isso, Paulo está em Roma, foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou sendo preso com essa cadeia. E ainda no versinho 17, 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, Paulo lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos. Nada ele fez contra os costumes do povo, nem contra os costumes paternos. Se ele, Paulo, tivesse transgredindo o sábado, ele podia falar isso aqui perante uma plateia judaica? Não cometi nenhum pecado contra os costumes, não cometi nenhum pecado contra a lei dos judeus. E todo mundo ficou quietinho. Por quê? Porque efetivamente ele não cometeu nenhum pecado contra os judeus. Ou seja, ele guardava o sábado. E também daqui a gente pode extrair uma lição, uma outra lição. Ele também não comia carne de porco. Já estudamos aqui no estudo sobre alimentação. Se eu não me engano, estudo 13. Paulo pôde dizer: eu não cometi nenhum pecado contra a lei dos judeus, nem contra os costumes do nosso povo, os costumes paternos. Ele dizendo isso, óbvio, fica claro, e todo mundo, ninguém se levantou dizendo: opa, não, você come carne de porco, então você não está dentro dos costumes judeus, você transgride o sábado, você não está dentro dos costumes judeus, você não vê ninguém argumentando contra. Por quê? Porque Paulo efetivamente guardava o sábado e Paulo efetivamente não comia carne de porco, ou seja, ele estava dentro desses costumes judeus. Costumes judeus, mas não só judeus, porque Deus estabeleceu esses princípios, e não só costumes, princípios para toda a raça humana. Ou seja, eu e você precisamos guardar o sábado, não para sermos salvos. Eu e você precisamos deixar a alimentação imunda, impura, incluindo a carne de porco, não para sermos salvos. Esse anexo eu dei a ênfase sobre o sábado, que tenha ficado mais claro para você. O sábado está em vigência e seremos sim julgados por isso. Não guardamos o sábado para sermos salvos, mas não podemos deixar de guardar o sábado. Precisamos guardar o sábado porque já fomos salvos em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Quero orar contigo. Senhor Deus, abençoe esse teu filho, abençoe essa tua filha nessas importantes decisões que eles estão fazendo a respeito dos princípios da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.